Um em cada 5 jovens de 6 a 18 anos tem desordem alimentar, segundo um estudo internacional. Se não tratado, o quadro pode levar a distúrbios graves, como a bulimia e a anorexia. As causas podem ser psicológicas e o diagnóstico não costuma ser fácil. Esse dado pode ser chocante para você. Inclusive, se eu te contar que entre as mulheres dessa pesquisa, a proporção era de um em cada três. Mas, de fato, é uma realidade que silenciosamente permeia a nossa sociedade. Meu nome é Manuela Valente e esse é meu projeto de iniciação científica em contribuição com Julia Takeuchi, em que eu vou analisar os mecanismos que permeiam os transtornos alimentares e como eles são achados e alimentados no nosso dia a dia. Mas afinal, o que é essa desordem alimentar comentada no vídeo? A desordem alimentar, ou o comer transtornado, são basicamente comportamentos disfuncionais com a comida que, quando se agravam, podem desencadear transtornos alimentares de fato. Segundo o Instituto Americano de Psiquiatria, um transtorno alimentar é uma condição psiquiátrica com alterações persistentes nos hábitos alimentares, que causam um sofrimento exagerado no indivíduo. Os principais são o transtorno de compulsão alimentar, a bulimia nervosa e a anorexia nervosa. E a gente vai falar mais sobre esse último daqui a pouco. Desde as redes sociais e o crescente desenvolvimento de produtos milagrosos, como as caretinhas emagrecedoras, até as conversas mais banais e bobas do dia a dia, a gente é constantemente bombardeado por estímulos que moralizam o que a gente come e ditam como devemos nos comportar. My hairline is so weird. My pores are huge. My nail beds suck. Isso aparece em todo lugar, e com a alimentação não é diferente. Esses estímulos empurram as pessoas a buscar um determinado tipo de corpo, ou seguir uma certa dieta, criando uma rede bem perigosa e complexa de comportamentos no processo. Por isso, é tão importante entender como essa rede funciona, tanto para cuidar da nossa mente e dos nossos hábitos, quanto também para prezar pela saúde mental daqueles ao nosso redor. A nutricionista Ana Carolina Orzini escreveu sobre essas camadas mais profundas em A Cultura da Dieta Tóxica. No livro, ela diz: estamos inseridos em uma cultura abusiva e impositiva, que associa o sucesso à forma corporal de um indivíduo. Existe um valor moral atribuído não só às formas corporais, mas também à forma como nos alimentamos. Ela também apresenta um estudo da Faculdade de Saúde Pública da USP sobre o ciclo da dieta restritiva, que funciona mais ou menos assim. Tudo começa com estímulos externos, que criam padrões estéticos, especialmente para as mulheres. Isso leva à entrada em uma dieta restritiva, que costuma vir acompanhada de exercícios extenuantes, corte de grupos alimentares inteiros, como nas dietas low carb, keto, dieta da sopa, do ovo, e um controle total sobre aquilo que é ingerido. Aí começa a tal mentalidade da dieta. Quantas calorias tem isso? Esse restaurante entra no meu planejamento? Quantas horas até eu comer de novo? Mesmo que sugere, a curto prazo, uma perda de peso e uma sensação de bem-estar, logo surgem os desejos pelos considerados alimentos proibidos. Esse desejo é entendido como uma falta de força de vontade, mas que na verdade é uma simples resposta fisiológica e natural diante da escassez de energia. Cresce, então, um descontrole alimentar que, como uma bola de neve, traz culpa, sensação de fracasso e, em muitos casos, o reganho de peso. Com isso, os métodos de restrição voltam e o ciclo recomeça. É um loop eterno de autocobrança e insatisfação que acaba funcionando como um mecanismo de manutenção do transtorno. Seguindo essa dinâmica toda, um estudo da Universidade da Carolina do Norte com mulheres jovens identificou outro conjunto de comportamentos, chamados de safety behaviors, ou comportamentos de segurança. São atitudes de vigilância corporal que a pessoa adota para tentar aliviar uma ansiedade momentânea sobre a própria aparência. O problema é que, como evita o tratamento da causa desse mal-estar, isso acaba provocando o efeito contrário, intensifica-se a ansiedade e contribui para o desenvolvimento de transtornos. Alguns exemplos são analisar-se repetidamente no espelho, pesar-se de forma obsessiva
ou mesmo medir partes do corpo com frequência. Junto a isso, quem convive com um transtorno alimentar frequentemente também carrega uma psicofobia, ou seja, um medo do tratamento. Isso é algo que tem se mostrado alarmante entre homens nos dados recentes. Dr. Taki Kordas, fundador da Ambulim, explica que uma doença psicofóbica é aquela tratada como frescura, algo pequeno demais para ser levado a um profissional. Esse medo e essa resistência ao tratamento fazem exatamente o que você deve estar imaginando. Somente mantém o transtorno, não só vivo, como fortalecido e de fato piorado. Por último, a gente volta para a anorexia nervosa. Ela é mais comum em mulheres jovens e se caracteriza pela limitação intencional da ingestão de alimentos e bebidas, impulsionada por um forte desejo de magreza e um medo intenso de ganhar peso. O psiquiatra americano Dr. Mike Ma aponta que a anorexia tem ainda um mecanismo específico, ligado ao controle extremo. Ela é uma doença egocintônica, ou seja, em sintonia com o eu. Quem tem anorexia não percebe os próprios hábitos como algo prejudicial, mas como uma forma de autocontrole. É só comer. Eu como. Você sabe que eu te amo como uma irmã legítima, mas você agora tá acabada mesmo. Eu tenho tudo sob controle. Não vai acontecer nada comigo. Eu percebi, ao longo da iniciação, o quão pouco a conscientização desses temas e a educação alimentar são fornecidas pela escola. Então, me surgiu algumas reflexões acerca desse tema. O quão próximos estão esses mecanismos realmente da nossa realidade escolar? Será que conseguimos ver sinais de um comer transtornado nos jovens da escola? Diante dessas reflexões, elaborei um formulário anônimo aplicado a estudantes do primeiro e terceiro ano do ensino médio da escola móvel, com o objetivo de identificar sinais de um possível comer transtornado, bem como compreender a influência das interações interpessoais e das falas cotidianas relacionadas ao corpo e à alimentação. Dentre as 395 respostas da pesquisa, os dados mostraram que 57% desses estudantes já fizeram ou fazem algum tipo de dieta, sendo 131 meninas e 93 deles meninos. Além disso, quase 50% deles também mostraram comparar-se esteticamente e também apresentaram um considerável índice para alteração comportamental devido a isso. A pesquisa também apresentou que os estudantes compreendem que conseguem lidar bem com suas questões pessoais. Mas agora, tendo feito uma pesquisa sobre, minha hipótese pessoal é que pode haver em alguns uma psicofobia, ou mesmo um silenciamento sobre, que inicia no próprio comer transtornado. Agora, sobre estarem inseridos em conversas como a respeito de calorias, preocupação com o peso, exercício físico como forma de compensar, comparação estética e culpa alimentar, somente 10% dos indivíduos relataram não estarem inseridos em nenhuma dessas conversas, mostrando o quão presente elas estão. O que é preocupante é que desses outros 90%, metade abordaram ter uma má relação com o corpo. A pesquisa ainda abordou comentários de pessoas relatando acontecimentos próprios ou de pessoas do círculo, o que nos leva a fazer uma inferência de que as conversas banais são catalisadoras de comportamentos transtornados, mas mesmo assim não é uma conclusão precisa. O que os dados nos mostram com clareza é que entre os adolescentes da escola há uma grande preocupação com o corpo, além de uma mera questão de saúde, o que pode ser para muitos um gatilho. A conclusão é clara. A relação de uma pessoa com a comida não é piada. A Johns Hopkins University mostrou que a idade média dos inícios dos transtornos alimentares está caindo. Crianças e adolescentes cada vez mais novos estão desenvolvendo questões psicológicas ligadas à alimentação. Os transtornos continuam sendo banalizados, mas começando como o simples comer transtornado,
podem se desenvolver em qualquer idade, gênero ou classe social e logo precisam ser discutidos. É fundamental que as escolas tomem uma iniciativa nisso, seja com palestras, debates sobre a imagem corporal, momentos de reflexão ou até redações sobre o tema. Mesmo que a demanda não seja visível, a tendência de início é cada vez mais precoce, e isso mostra que as escolas precisam levantar essa pauta antes que o problema se instale. Os jovens precisam entender que o que se come ou não se come não é frescura. Observando-se o Guia Alimentar para a população brasileira, destaca-se alguns exemplos de refeições de alto valor nutricional, que, quando analisadas, apresentam muitos alimentos altamente estigmatizados, como os carboidratos, que, mesmo sendo a base da pirâmide alimentar, são interpretadas atualmente como inimigas da atualidade. Com base em tudo isso, a partir de agora a gente precisa começar a questionar o uso de palavras como saudável, ideal, melhor, para moralizar hábitos e alimentos. Também cabe um olhar honesto sobre nós mesmos, de modo a cuidar com autonomia da nossa própria mente e relação com a comida, com equilíbrio tanto ao mental quanto ao nutricional, com respeito pelo próprio corpo e longe dos extremos. Essas doenças estão entre as mais perigosas do nosso século, e espero que agora você tenha entendido um pouco mais do porquê disso. Muito obrigada por assistir e seguem as fontes bibliográficas.